Ana Luísa, bom dia. Obrigado também. A gente vai começar aí. Bom, já começamos, né? Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um webinar do Grupo Brasileiro de Usuários de DSpace, né? Hoje estamos aqui com a doutora Ana Maria Ferreira de Carvalho e o doutor Fábio Gouveia, né? Queria agradecê-los inicialmente pela disponibilidade de estar aqui fazendo essa apresentação para a gente, aí de sessões de conteúdo. Queria agradecer a vocês também que estão participando hoje do webinar, espero que estejam todos bem, né? Bom, a gente tem tentado fazer aí um webinar dentro dessa linha do grupo de usuários toda terça-feira, né? Semana passada não foi possível fazer, mas temos tentado fazer o webinar todas as terças-feiras, aproveitando aí esse período de isolamento, né? Espero que estejam todos bem em casa, né? E aí, esse webinar vai de 10 às 11 horas, né? A gente deve terminar um pouquinho antes das 11, porque o professor Fábio tem um compromisso, né? E a gente vai tentar disponibilizar aí um tempinho para ele poder se organizar aí para a próxima reunião. E lembrando que a gravação vai ficar disponível, né, na página do Grupo Brasileiro de Usuários de DSpace, e eu já vou colocar aí no chat também. E aí peço a vocês que podem ir colocando as perguntas aí no chat, também no painel de Q&A, né, de QA, Questions and Answers. E aí, ao final da apresentação, eu vou passando as perguntas aí para o professor Fábio, para a professora Ana Maria, para a gente poder ir respondendo até o nosso horário. Ok? Passo, então, a palavra para a professora Ana Maria, para ela começar aí a apresentação. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Agradecer ao Tiago pelo convite, à organização do evento, por essa oportunidade de estar falando aqui da pesquisa que eu realizei sob a orientação do professor Fábio Gouveia. A intenção aqui é mostrar esse trabalho que foi desenvolvido tendo a base Scopus como a base onde nós obtivemos os dados e que nos permitiu fazer um estudo em cima do nosso objeto de estudo, que são os repositórios institucionais, com esse recorte das instituições de ensino superior. Então, vou falar bem rapidamente, a pesquisa foi bem extensa, eu vou apresentar uma parte dos resultados que foram obtidos. Estou conseguindo avançar aqui com os slides. Então, assim, eu vou falando aqui, porque de vez em quando... tá, já foi avançando aqui, consegui. Então, assim, a gente tem como pano de fundo, a pesquisa foi realizada, né, essa tese foi apresentada há quase 2 anos, então a gente tinha como pano de fundo os 15 anos do movimento de acesso aberto, que foi um momento importante, né, que a gente entendeu como um momento importante de fazer esse estudo, de fazer essa pesquisa, a relevância dos repositórios institucionais dentro desse movimento, né, como sendo um local de armazenamento e de preservação da produção científica das instituições, né, de ensino e pesquisa, e com a questão da comunicação científica, né, que é um tema bastante caro à ciência da informação, que são os processos da comunicação científica, da produção científica, as mudanças que esse processo vem sofrendo, principalmente por conta da inserção de tecnologias nesse processo, né, e os mecanismos de avaliação, né, são temas bastante caros à ciência da informação e que a gente reuniu nessa pesquisa, que tinha como intenção caracterizar o uso dos conteúdos dos repositórios institucionais, dessas instituições de ensino superior. Então, o estudo abrangeu toda a Ibero-América, né, mas um olhar bastante específico, com maior detalhe, nos repositórios do Brasil e de Portugal, né, tendo a base Scopus, como eu comentei, como a nossa base, né, de obtenção desses dados,
e com o objetivo de avaliar o impacto, de criar, propor, né, uma possibilidade de avaliação do impacto desses repositórios, do uso desses repositórios para a produção de conhecimento científico, né, novas produções. Então, como eu falei, né, o movimento de acesso aberto, ele tem essa filosofia, né, de você fortalecer o movimento, de desenvolver pesquisas sobre o movimento, essa filosofia, os mecanismos, as estratégias, né, a via verde e a via dourada, que permitem que esse movimento ganhe cada vez mais espaço na comunidade científica. E o ineditismo desse trabalho está no recorte que foi feito desses repositórios de uma estratégia que a gente utilizou por meio da base Scopus para conseguir visualizar, né, como os conteúdos desse repositório, como esse repositório como fonte de informação, né, vem sendo utilizado para novas produções científicas. A gente deu também um foco especial a teses e dissertações, por serem consideradas literaturas cinzentas, né, não participarem de um processo de edição e de distribuição desse material. Então, estarem em um dispositivo que lhe dê acesso, né, lhe dê visibilidade. Então, o repositório institucional tem uma função importante nesse fato. Então, a gente também deu um olhar bastante especial para as teses e dissertações por sua característica como literatura cinzenta. Então, os procedimentos metodológicos, eu vou falar aqui bem rapidamente, né? A gente fez essa coleta no final de setembro, olhando esse período dos 15 anos do movimento de acesso aberto, né? Tendo 2002 ali com o marco da Declaração de Budapeste, até o final de 2016. A coleta foi realizada no final de novembro, visando aguardar a consolidação desses dados de 2016, que a gente sabe que essas bases têm uma dinamicidade, têm uma dinâmica, né, que às vezes durante o ano seguinte você ainda tem produções dos anos anteriores sendo consolidadas, sendo disponibilizadas. Então, por isso a coleta foi realizada nesse período. A gente tem que ter bastante cuidado, justamente por conta dessa dinâmica, né, da coleta dos dados, para que a gente tente fazer o máximo, né, dentro de um período que nos permita garantir ali a validade desses dados, não sofrer muita alteração. A metodologia que eu utilizei para construir, né, todo o conjunto de elementos que iriam fazer parte dessa pesquisa foi olhar na organização dos países ibero-americanos, né, quem eram esses países, e lá foram selecionados esses 19 países que integram, né, esse grupo. Usei a ferramenta do OpenDoar, que ele é um diretório que ele coleta essas informações dos repositórios que a gente precisava para fazer essa análise. Tem outras ferramentas que também coletam, né, mas o OpenDoar se mostrou mais interessante para o que a gente queria obter de informação. Então, lá eu recuperei informação de todos os repositórios de instituições de ensino dos países ibero-americanos, foram mais de 300 repositórios. Eu estou destacando aqui o número de repositórios do Brasil e de Portugal, 49 no Brasil e 39 em Portugal, e tirei uma fotografia, né, que é o que eu estou chamando aqui, do cenário de uso dos conteúdos desse repositório nesse período de 2002 a 2016 na base Scopus. Então, a base Scopus se mostrou interessante para fazer, né, para ser o ambiente, a base onde a gente iria coletar esses dados, pelas suas características de multidisciplinar, a sua abrangência de várias áreas do conhecimento, de vários países, e também pelo mecanismo que ela oferecia para que a gente pudesse recuperar esses dados. Então, ela tem uma série de funções, o professor Fábio vai falar disso com um pouco mais de detalhe. A gente escolheu uma função que ela recuperava conteúdos a partir das referências daquelas produções, que era o que a gente queria, né? A nossa intenção era, a partir do endereço do repositório, aonde aquela referência estava disponível, e o autor, ele
ele mostra, né, na sua referência, que ele usou o repositório como local onde ele obteve aquele conteúdo para citar na sua pesquisa, no seu trabalho, na sua produção. Então, a gente usou essa função da Scopus que permite a gente recuperar a partir de termos que estão na referência e colocamos nesse parâmetro a menor parte significativa do endereço do repositório que a gente estava pesquisando, né? E tendo ali a referência do período de ano que nos interessava, 2002 a 2016. Então, assim, foi uma recuperação, uma quantidade imensa de dados, porque eu fiz isso para os mais de 300 repositórios, né? Coletei todos esses dados, mas analisei, né, com mais detalhes só os dados dos repositórios do Brasil e de Portugal. Joguei esses dados, extraí esses dados da base Scopus, joguei para dentro da ferramenta do Excel, utilizei todos os recursos que o Excel me ofereceu para separar esses dados, né, organizar esses dados de várias formas e conseguir, em grande parte, trabalhar esses dados com os recursos do Excel, mas, obviamente, em alguns casos, teve que ser um trabalho braçal mesmo, de ir lá, catar algumas informações, né, e ir ajustando os dados. Foi o trabalho mais pesado, né, que é esse trabalho de você preparar o dado para análise, você fazer toda essa limpeza, né, enfim. E aí eu vou apresentar aqui rapidamente alguns resultados. O primeiro resultado que eu mostro aqui é um resultado que já está bem demonstrado na literatura, que assim, a comunidade científica fez um esforço que surtiu um resultado bastante significativo, que foi a implantação de muitos repositórios institucionais, mas o que a minha pesquisa confirmou e o que, né, já vem sendo dito pela comunidade científica é que o grande problema tem sido povoar esses repositórios, né? Então, esses dados mostram uma visão da Iberoamérica, do Brasil em particular, e de Portugal, e a gente vê realmente esse desafio que a gente ainda tem pela frente de povoar esses repositórios. A gente também teve o cuidado de olhar a base, os números da base, né, para que a gente não ter o cuidado de verificar que o aumento do número da produção e o aumento do número de citações não era um fenômeno simplesmente do crescimento da base, né? Então havia algo mais além do crescimento da base. A gente pode observar que existe um crescimento significativo da produção, do número de citações, então foi importante a gente levantar também esses valores para a gente estar trabalhando com uma informação significativa, né, representativa desse crescimento. E agora, com mais detalhe, né, o que a gente conseguiu mostrar com esses dados, o que a gente conseguiu observar a partir desses dados que foram obtidos da base Scopus. Então, esse gráfico, o que esse gráfico mostra? Do número de documentos que tinham nas suas referências conteúdos, né, onde o autor informa que aquele conteúdo foi obtido a partir de um repositório institucional, né, então, 1.118 documentos indicavam que nas suas referências tinham conteúdos obtidos a partir da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP. Né, que 332 documentos, e eu estou chamando esses documentos de citantes, né, a gente trabalhou com o conceito de citante e não de citação, né, que é o que geralmente é o mais comum que a gente vê na literatura, mas a gente trabalhou com o conceito de citante, então que 332 documentos desse conjunto indicavam que conteúdos foram obtidos a partir do LUME, do repositório da Federal do Rio Grande do Sul, e assim, né, a gente mostra como estão distribuídos, né, essas citações de conteúdos desse repositório. Então, é isso que esse gráfico mostra. Esse gráfico mostra como é que esse volume de citantes aumenta ao longo do tempo. Então, assim, há um crescimento do processo de citação de conteúdos de repositório ao longo do tempo, e um crescimento bastante significativo. Eu mostro ali a taxa média de crescimento anual de 56%.
né? E isso é muito além do que a gente observa de crescimento da base como um todo. Né? E eu chamo ali a atenção de que isso representa, né, o número de citantes representa 0,2% da produção brasileira disponível na base. Né? Então, de toda a produção brasileira, a gente encontra 0,2% dessa produção que cita documentos que estão disponíveis em repositórios institucionais. Né? Se a gente olha com mais detalhes quais são as características desses citantes, é o que esse gráfico aqui tenta mostrar, né? Então, esses citantes, esses documentos, né? Eles são artigos de periódico, e isso era até um resultado meio que esperado, porque é o maior volume da base Scopus. São documentos que são apresentados no idioma inglês, são documentos da área de pesquisa. No caso do Brasil, né, que eu estou olhando aqui, são documentos que citam documentos disponíveis em repositórios brasileiros. Né? Então, os citantes são da área de pesquisa, principalmente das ciências agrárias e das ciências biológicas, e, em segundo lugar, a gente tem ali as ciências sociais, né, que é essa parte verde do gráfico que está sendo mostrada ali. Então, 23% dos citantes eram produções, e aí essas classificações são da própria Scopus, né? Então, 23% são ciências agrárias e biológicas, e 19% ciências sociais, 16% medicina. Os principais parceiros nessa produção desses citantes, a maior parte são de artigos de autores brasileiros, mas que têm como parceiros ou coautores nessas produções pesquisadores americanos e portugueses. A maior parte desse material, desses autores, eles são também de instituições públicas de ensino superior. Né? E uma outra informação também bastante interessante é que, assim, quando você olha esses artigos de periódico, olha os periódicos aonde eles foram publicados, e a gente olha os 10 periódicos que mais aparecem, né, desses citantes, entre as 10 fontes que mais aparecem como citantes, 8 são periódicos de acesso aberto. Né? Então, isso sugere essa sensibilidade do autor, do pesquisador, em relação à filosofia do acesso aberto. Então, ele utiliza fontes de acesso aberto para produzir, né, a sua pesquisa, para fazer a sua produção, né, o seu artigo, a sua produção científica, e disponibiliza também a sua produção em periódicos de acesso aberto. Né? Então, isso sugere essa aderência, né, a esse movimento. E a gente observa também que 14% desses citantes são de autores fora do Brasil, né? O que sugere também um interesse internacional pelos conteúdos desse repositório. E vendo com um pouco mais de detalhe as teses e dissertações, né? A gente eu elaborei esse gráfico aqui que mostra essa distribuição, e esse gráfico especificamente, o que ele mostra? O número de citações a conteúdo dos repositórios, considerando o ano de publicação desse documento e o tipo de documento. Né? Então, o que está em azul são número de citações a teses, o que está em vermelho são número de citações a dissertações, e o que está em verde são números de citações a outros tipos de documentos. Né? Então, a gente observa que teses e dissertações têm um número maior de citações entre os documentos disponíveis nesse repositório. Né? E tem ali um intervalo de tempo entre 2006 e 2011, onde os documentos com esses anos de publicação, né, entre 2006 e 2011, receberam um maior número, se mostraram mais interessantes, né, para quem citou, receberam um maior número de citações.
O professor Fábio, ele tem até uma observação, ele que conhece com mais detalhe os critérios, os processos que a CAPES utiliza, né, para as suas avaliações, considerando esse tipo de produção, ele tem até um comentário que acho que ele consegue explicar melhor do que eu, né, do que significa algumas informações relevantes que a gente pode tirar daqui em relação aos critérios que a CAPES utiliza para as suas avaliações. Oi, Ana. Oi, diga, Fábio. Então, só para aproveitar aí a deixa, porque, na verdade, se a gente observar bem, né, há um crescimento, né, no volume de citações de conteúdos de repositórios institucionais ao longo do tempo. Então, a tendência é que, se a gente imaginasse, né, que a distância entre a produção do conteúdo de tese e dissertação estivesse muito curta em relação ao seu uso e à sua publicação efetivamente em artigos ou outros documentos indexados, a gente deveria ter um crescendo aí de documentos, né, em termos de anos. Mas o que a gente observa é que o pico desse uso de teses e desse uso de dissertações, no caso das teses, o pico está aí por volta do ano de 2009, tem um decréscimo no RIDES, 2011, né? E no caso das dissertações, isso vai para o ano de 2007. Como a gente está pegando material de 2016, quando se teve o maior volume dos documentos, seriam documentos que foram publicados em 2016, a gente percebe que há um tempo muito longo entre a saída, a produção do conteúdo e a publicação da tese ou dissertação e o seu uso efetivo, provavelmente. Agora, óbvio que isso teria que ser feito um cálculo que a gente ainda não fechou, né? Com esses dados, desse pareamento da distância entre o documento publicado na Scopus e o documento utilizado como tese de dissertação. Mas, como critério da CAPES, em termos de análise da produção de egressos, ele era de 3 anos e está se cogitando ser de 5 anos, a gente percebe muito claramente aqui que a gente está com distâncias para o Brasil que oscilam entre 7 anos, né, como ponto de pico dessa curva, até 9 anos, quando a gente fala de dissertações. E isso, obviamente, ainda sem uma adequação. A gente vai chegar ainda nesse número, com esses dados, para uma publicação em andamento, em que a gente vai exatamente mostrar como é que seria isso, para tentar servir até de subsídio dentro de um processo futuro de análise, né, do, afinal de contas, quanto tempo a gente tem que observar esse egresso para ver os impactos de uma produção de pós-graduação. Então, tem um próximo gráfico aqui que mostra uma outra visão, né, desses números, onde aqui no gráfico mais à esquerda eu mostro o volume de citações por tipo de documento. Né? Então, o que a gente vê em vermelho ali é o total de citações a dissertações. Então, houve 1.183 citações que foram feitas a dissertações. Na verdade, o que está sendo dito aqui? 1.183 documentos citaram, desculpa, aqui é o número de citações mesmo, a teses e dissertações, né? Porque aí eu destrinchei mais aqueles dados. E o que a gente vê de azul foi o total de citações a teses, e o que a gente vê em verde é o total de citação a outros documentos. Né? Então, no caso do Brasil, o uso desses repositórios se mostra muito em maior escala para citar teses e dissertações do que outros documentos. Né? A gente pode aqui propor, né, ou imaginar algumas situações, porque a gente começou esse processo de construção de repositórios no Brasil, principalmente com as bases de dissertações e teses, né, que a gente ainda não tem essa sensibilização de disponibilizar, ou ainda não se criou nas instituições de ensino uma política forte para que haja o autoarquivamento, para que outros documentos, outras produções sejam colocadas nesses repositórios, né? Mas o que a gente vê no cenário, pelo menos nesse período que foi verificado, é que os principais documentos, no caso do Brasil, né, os documentos disponíveis em repositórios institucionais, utilizados pelos pesquisadores como fonte para a produção das suas pesquisas, são teses e dissertações. No gráfico à direita, ele mostra os documentos em si, né, a quantidade de teses, dissertações e documentos
que foram citados desses repositórios. Então, obviamente, algumas teses, alguns desses documentos foram citados por mais de um documento, né, o citante, ou foram citados mais de uma vez no mesmo documento, e a gente observa isso nesses números. E nesse trabalho também, então, a partir de todos esses dados, se propõe um indicador que meça, né, ou demonstre, ou sugira o impacto desses repositórios, a partir de tudo isso que a gente viu aqui, né, qual é o impacto desses repositórios, dos seus conteúdos para a produção científica. Né? E aí, nesse momento, a gente faz uma conjugação, né, dos conceitos das métricas ditas tradicionais da ciência da informação, com as métricas chamadas agora alternativas, né? As métricas para esse ambiente da web, aonde esse processo da produção, do compartilhamento e da comunicação científica cada vez mais se torna o ambiente onde esses processos ocorrem. Né? Então, nesse estágio da pesquisa, o que se propõe é fazer essa conjugação, né, de métricas tradicionais com métricas alternativas, as novas métricas da web, tendo a citação, né, como um elemento da métrica tradicional, o link, né, e essa associação que nas métricas para a web a gente faz, né, que o link, é como se fosse uma citação a um conteúdo, a uma página da web. Então, essa relação que pode representar o interesse, a utilidade daquele conteúdo, né, para aquele usuário, e você pode, a partir daí, pensar na popularidade daquele site ou daquele conteúdo, do prestígio daquela instituição, da influência, né, daquela instituição no processo de produção científica. E foi essa a ideia. Né? Então, esse indicador, né, que a gente chamou de RIF, né, Repository Impact Factor, ou o fator de impacto do repositório, a nossa proposta é que ele mostre, assim como nas métricas tradicionais, uma relação entre o número de citantes, aqui no caso, né, que a gente trabalhou com esse conceito, em relação ao número de documentos disponíveis nesse site. E aí a gente aplica o log neperiano para tornar esse número mais amigável à leitura e o entendimento da informação que esse indicador representa, para que a gente possa, como foi dito aqui, né, verificar, né, especular, ou pensar, ou refletir sobre a popularidade, o prestígio e a influência, o impacto que esse repositório representa para os processos de produção na comunidade científica. Então, essas duas tabelas aqui mostram Brasil e Portugal, né? Esse é os dados de Portugal que eu vou apresentar aqui, com mais detalhe. Então, no Brasil, a Biblioteca Digital de Tese e Dissertações da USP se destacou nesse indicador, né, como a gente pode ver aqui. Em segundo lugar, o repositório da Federal do Rio Grande do Sul, e em terceiro, a Unicamp. Eu coloquei aqui os 3 primeiros lugares para que a gente possa ver, né, ter um resultado dessa questão, mas a minha tese, inclusive, ela tem um apêndice com todos, acho que foram 334 repositórios no total, ele tem uma lista de todos esses repositórios com todos os indicadores de cada um desses repositórios. E lá em Portugal, só para não dizer que eu não falei, que foi importante, porque, inclusive, os trabalhos preliminares para essa tese, um desses trabalhos foi apresentado no Confoa. Na verdade, assim, foi um Confoa que me motivou a trabalhar esse tema. Antes de eu ingressar no doutorado, eu participei de um Confoa, que foi aqui no Brasil, foi lá nas dependências do IBIC, se eu não me engano, em 2012. Então, a participação nesse evento me motivou a trabalhar com esse tema do acesso aberto, dos repositórios institucionais,
Um dos trabalhos preliminares que nós produzimos, né, que eu produzi com a orientação do professor Fábio, e que foi apresentado no Confua, foi um dos 7 ou 9 trabalhos que tiveram a apresentação oral, né, que me honrou bastante ter essa possibilidade de fazer essa apresentação oral do trabalho. E aí eu dei esse foco também por essas questões, por esse trabalho também que o Brasil faz com Portugal, né, de ter esse trabalho conjunto com os pesquisadores das universidades de Portugal, e por isso eu coloquei o foco principalmente nesses 2 países. Então, aqui a Universidade do Minho, o repositório da Universidade do Minho se destaca aqui quando a gente olha do ponto de vista desse indicador, né, que foi proposto na tese, e a Universidade do Minho tem um papel bastante relevante, né, na Europa, no desenvolvimento desses repositórios, né, na sensibilização da comunidade científica para o uso dos repositórios, para o povoamento desses repositórios, e inclusive a sua participação na União Europeia também tem um papel de bastante destaque. Então, assim, só para concluir, né, guisa aqui de conclusão, a tese quis, esse trabalho, nessa pesquisa, quis marcar esses 15 anos do movimento de acesso aberto, podendo levantar todas essas questões que envolvem o crescimento e o povoamento desses repositórios, as características dessa produção científica ibero-americana, do Brasil, de Portugal, né, chamar a atenção, mais uma vez, ainda para essa baixa representatividade dessa produção dentro dessas bases de dados, e ainda mais, né, no que se diz respeito ao acesso aberto, o que tinha de conteúdo, de periódicos disponíveis em acesso aberto que são indexados por essa base, e tentar mostrar como se dá o uso desses conteúdos dos repositórios e importante mostrar que tem um crescimento, né? Que na tese eu mostro alguns fatores históricos, né? Alguns marcos, algumas iniciativas no Brasil, na Iberoamérica, em Portugal, que mostram que podem representar uma explicação para esse crescimento, né? Esse envolvimento da comunidade científica, cada vez mais tentando trazer a comunidade para essa filosofia. Chama aqui a atenção para o que o Fábio tinha falado, né? No caso do Brasil, a gente vê que as publicações entre 2006 e 2011 receberam maior número de citações nesse período. O ano de 2009 tem um destaque maior, né? As teses e dissertações representam 82% do conteúdo citado, e com a publicação entre 5 e 10 anos de idade. O indicador fica aí como uma proposta, né, de ser uma forma de você poder observar o impacto dessa iniciativa, dessa ferramenta para a comunidade científica, e a importância que essa ferramenta, né, ou que essa estratégia dentro do movimento tem nessa comunidade científica, né? E tanto é importante que a gente tem um grupo que foi criado, um grupo de trabalho para pensar e propor. Esse trabalho já está bastante avançado, né? Na época da tese, eles ainda não tinham lançado, mas hoje, se eu não estou enganado, já tem documentos que falam dessa nova geração, propondo soluções, né, para que os repositórios institucionais ganhem novas funcionalidades, e com isso você consiga realmente trazer mais a comunidade científica para utilizar esse recurso, né? Eu coloquei como trabalho futuro
a gente trabalhar, né, o Fábio já falou aqui de alguns, eu falei de alguns, para a utilização desses dados, atualização desses dados. A Espanha é um desafio bastante grande, porque ela, dentre os países ibero-americanos, foi a que tem o maior número de repositórios, maior número de conteúdos. No início, a gente até pensou em trabalhar com ela, mas a quantidade de dados tornou inviável, assim, a gente conseguir concluir a tese dentro dos limites que a gente tinha aí de prazo, mas é um desafio bastante grande que a gente espera, né, tudo que a gente pretende produzir ainda com relação a esses dados, poder ver com mais detalhe esse país que se mostra aqui com maior conteúdo. E olhar também outros tipos documentais, mergulhar um pouco mais nesses dados, né? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para as perguntas. Obrigada. Obrigado, Ana. A Ana fez um trabalho de tese sensacional. Eu gostaria só de comentar algumas coisas pontuais. Primeiro, o Confoa ele tem uma limitação bastante estrita para trabalhos de apresentação plena, né, com um tempo longo. A maior parte dos trabalhos do Confoa sai no formato de pecha-cucha, que são até 7 minutos, ou o famoso pôster em 1 minuto, que é um momento dentro do Confoa quase que, como é que eu vou dizer assim, é um momento lúdico do Confoa, em que as pessoas têm 1 minuto para apresentar um pôster e vender o seu peixe. E esse trabalho da Ana foi selecionado para ser uma das 7 únicas apresentações plenas dentro do evento, né, falando sobre essa questão dos repositórios institucionais, o que obviamente muito deixou a gente orgulhoso pela seleção. A aplicação do RIF, especificamente aproveitando aqui, porque a Eliette de Araújo está comentando, na realidade nós calculamos, né, esse impact factor, né, durante o trabalho, né, da tese, foi proposto esse RIF, né, e ele foi calculado por repositórios brasileiros e portugueses, né, mas não está sendo utilizado ainda como uma métrica até onde a gente saiba, né, Ana? Não, porque eu saiba também não. Bom, eu vou agora só porque, assim, não seria uma live, né, um webinar, né, sem a gente, pelo menos, mostrar minimamente esse mão na massa, no qual a gente possa perceber como é que é feita uma parte dessa coleta, né, com as questões todas próprias que uma coleta necessita, né? Eu vou fazer aqui um compartilhamento da minha tela. Para isso, deixa eu ver aqui qual que eu tenho que utilizar aqui. Eu acho que é o Screen One. Não, deixa eu ver qual é a tela aqui para saber aqui no... Esse aqui. É essa aqui que eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer um Share Screen aqui. Eu acho que é essa daqui. Pronto, vou dar um Share desse aqui. Pronto. Vocês estão vendo aí uma telinha do Zoom, acredito, né? Sim, Fábio. E eu... Apareceu? Sim. Ótimo, então. Eu vou rapidamente aqui no acesso café do Periódicos CAPES para poder ter acesso. Aí a pessoa teria que ter acesso à base de dados. Vou utilizar aqui o acesso café para isso, que é o acesso que eu tenho institucional. Quem tem acesso a um e-mail institucional consegue fazer esse acesso rapidamente. Tá, já entrei aqui e vou entrar aqui com a base e vou pedir as copies para poder acessar as copies. Então, tendo um acesso às copies, você pode perfeitamente fazer uma consulta desse tipo. E eu queria exatamente mostrar que resultado sai numa consulta desse tipo, como é utilizada pela Ana, né, para esse trabalho. Basicamente, o que ela utilizou foi na busca avançada das copies. Você vê que quando a gente entra nas copies, ela dá a opção, normalmente pela busca por documentos. Eu cliquei em Advanced, e aqui ela utilizou uma string, né, de busca, né, uma cláusula de busca, que é a ref. Ela abriu parênteses e botou aqui teses.usp.br, por exemplo, que é o menor elemento que a gente pode utilizar do endereço web para conteúdos que estão disponíveis no site, né, do repositório institucional de teses da USP. E com isso, ele listou aqui 2.090 documentos que fazem citação a alguma coisa, tá, que está sendo compartilhada dentro do site de teses da USP, tá, do repositório.
Isso pode ser feito para qualquer repositório. Qualquer repositório que você tenha, você pode chegar e utilizar isso para saber o número de citantes, isso que a Ana está chamando aí de citantes, documentos que estão cadastrados dentro da Scopus, que citam conteúdos que estão disponibilizados, né, no site de teses da USP. E aí, com isso, ela fez, depois de baixar esses conteúdos por todos os processos, né, que a Scopus permite, né, que é você selecionar todos e pedir uma exportação, pegou essas planilhas, né, que eles são formados pelo Excel, você vai poder gerar planilhas no Excel, e foi depois fazendo essa triagem. As limitações para isso são as limitações da Scopus. A Scopus permite que a gente baixe 2.000 documentos por vez, aqui como são 2.090, ela não permitiria que a gente baixasse uma listagem maior do que 2.000 com a inclusão das referências, que é muito importante aqui para o nosso tipo de estudo, né? A gente teria que fazer o processo de fatiar ou segmentar essas amostras para ter até 2.000 documentos por vez, para poder pegar e incluir as referências, certo? Mas a ideia seria basicamente listar todos esses conteúdos, os hábitos, etc., e pegar até informações como a conferência, né, e a própria referência e pedir para exportar no formato CSV. Aqui ele não permitiria que o número é maior do que 2.000. Eu vou fazer um rápido fatiamento aqui. Eu tenho vídeos disso no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube chamado Mineiro de Dados, que tem vários vídeos tutoriais, entre eles explicando como é que faz o acesso café a Scopus, para quem, por um acaso, tiver um acesso institucional e tiver agora em quarentena, né? Por exemplo, eu estou em quarentena, estou longe da Fiocruz, mas eu posso usar o meu acesso da Fiocruz para isso, né? E eu vou fazer um rápido fatiamento aqui de dados, pedindo só todo o conteúdo que é acesso aberto, para ficar com menos de 2.000. Tenho explicado também isso lá nos meus vídeos, né? E vou pedir para exportar, para dar um exemplo de exportação disso, listando tudo aqui. Eu faça o recorte das bibliografias, pedir as conferências, pedir o CSV e exportar. E ele vai, com isso, fazer um download desse conteúdo. Ele gerou aqui um documento, né, acho que scopus.csv. Ele está terminando de baixar, vai ficar um arquivo bem grandinho, né? E esse arquivo ele vai estar listado nome do documento, tipologia documental, quem são os autores, de que instituições eles são, quais foram as referências citadas, todos esses dados vão estar ali dentro para que a gente possa, a partir daí, fazer o tratamento, importar para dentro de um Excel, fazer todo o tratamento de dados a partir daí. Mas só esse quantitativo ele já é, para calcular o RIF, né, que é o que a gente está citando ali, ele já é o suficiente. Você já tem aqui, né, um número de documentos citantes e você tem também a informação pelo seu repositório institucional de quantos documentos são disponibilizados dentro do seu repositório. É utilizado um corretor, que é um logaritmo neperiano, um logaritmo natural. Isso vai de uma estratégia que Nadia Avante, né, e Laidiane também, Cristina de Oliveira, propuseram no estudo delas, de fazer esse ajuste, que faz um certo sentido dentro desses tipos de indicadores, porque a gente sabe que não existe exatamente uma proporcionalidade em relação ao volume de coisa que você disponibiliza e o quanto você tem de citação. Acaba sendo justo para dados que trabalham com oferta de conteúdos web, você utilizar esse logaritmo natural para poder fazer esse ajuste do denominador, né? E isso é uma coisa já estudada. Então, a gente seguiu também essa linha, né? E se eu, por acaso, abrir esse documento, eu posso fazer a seguinte abertura do documento, ele vai abrir numa outra tela aqui para mim, que eu puxo ela para cá. E vou puxar a tela aqui para ela aparecer para a gente. Está aparecendo o Excel ou não? Só por curiosidade. Não, Fábio, eu acho que você só está compartilhando a tela do Chrome, do navegador. Tudo bem, deve ter acontecido isso. Mas, de qualquer forma, ele gera... Também não é tão necessário isso, assim, vocês também fazendo esse processo, vocês vão ver que vai gerar um CSV, que é só você abrir o CSV, que o CSV, ele naturalmente vai ter ali o conteúdo todo disponibilizado, ok? Basicamente, assim, a ideia é que vocês também já têm estatísticas gerais aqui no próprio recorte. Se eu voltar para a tela anterior, né, uns 2090, você já consegue ver aqui no próprio análise da Scopus, tem uma série de análises de resultados que a gente pode ver, né, que é Analyze Search Results, e ele já vai dar para você toda uma visão geral sobre os documentos citantes dos seus conteúdos no repositório. Então, você já tem um gráfico aqui mostrando, olha, tem crescido cada vez mais os documentos, né, eles têm para o repositório da USP,
O que mais fez foi 2018, que teve uma leve queda em 2019, né? Já tem um gráfico aqui para a gente. Você consegue ver os principais documentos por autores que estão fazendo citação, né, de conteúdos de teses e dissertações, né, ou outros documentos disponíveis ali dentro. Quais são os principais affiliations? Tudo isso aqui já tem uma decupagem muito rápida, né, sobre quem são esses documentos citantes dos conteúdos do seu repositório institucional. E acho que é essa a principal questão que eu queria passar para vocês, assim, que com uma consulta super simples na Scopus, você já tem todo um mapeamento, né, desse impacto que está sendo obtido pelo seu conteúdo, pelo seu documento disponibilizado no seu repositório institucional, usando apenas uma query super simples. Ok? Acho que isso complementa um pouco o que a Ana veio apresentar aí para vocês, né? Acho que a gente pode ir para as perguntas ou para as curiosidades que vocês tenham, para que a gente possa dar um pouco desse conteúdo, dar um pouco dessa oportunidade aí também de troca com vocês, ok? Essa busca recupera também registros que citam utilizando o DOI ou o handle. Se você colocar o handle ou se você colocar o DOI, sim, você vai poder permitir esse tipo de busca, sim, porque o ref, ele é uma busca bastante genérica, ele pega tudo que está dentro da referência, para responder o William Valmórbida. E, Tiago Galvão, alguém poderia disponibilizar a tese ou indicar onde está disponível? Ana, vê se você tem aí o link para você colocar na resposta do chat, já passar esse link. Os repositórios institucionais são ferramentas muito importantes em diversas dimensões. No entanto, percebo que ao invés de incentivar o autoarquivamento, as instituições tornam essa ferramenta mais uma base de dados, cheia de regras de preenchimento e normalmente na mão de um pequeno grupo que não dá conta de entrar com toda a produção da instituição em um tempo curto. Isso pode ser um motivo para deixar de citar trabalhos oriundos dessas ferramentas. Olha, Michele, eu acho que você tem razão que é um problema grave a questão dos repositórios institucionais como eles são. Acho que tem uma discussão muito grande, foi levantado isso muito durante o último Confoa que a gente participou junto, eu e Ana, né, Ana? Isso. Foi muito colocado pelo pessoal de Portugal, principalmente, a questão de como seriam esses novos repositórios. E tem um trabalho que a Ana poderia comentar um pouco sobre essa disputa, né, que a gente percebeu um pouco em termos de quantitativo de arquivamento, em que a gente estava pegando, desculpe, um pouco da questão do ResearchGate, Ana. Você podia até falar um pouco sobre isso. Tem um dos trabalhos preliminares que foi feito, a gente quis observar, porque uma questão do repositório institucional que é muito falada, né, entre as comunidades, é a questão do autoarquivamento, quais são os fatores que, para os autores, né, causam essa não adesão ao autoarquivamento. Tem vários trabalhos que falam sobre isso, e a gente foi observar como é que se dá isso em outras ferramentas, né, em outros contextos. Então, eu olhei, por exemplo, o ResearchGate ou Academia.edu, que são outras ferramentas que a gente vê que está tendo um crescimento significativo, né, de pesquisadores disponibilizando seus materiais, sua produção lá, e foi comparar, né, o conteúdo que cada instituição... Esse trabalho foi apresentado no Enancib. Eu fui olhar os conteúdos que estavam disponíveis, né, no ResearchGate, no Academia.edu, de cada instituição, né, porque você consegue filtrar por instituição, e fui olhar os conteúdos disponíveis nos repositórios. Então, assim, tinham situações em que era bastante significativa a diferença entre o volume disponível nessas ferramentas particulares, né, que pertencem a empresas privadas, apesar de ter essa característica do gratuito, do acesso, né, a gente não considera isso um acesso aberto, né, e o que tinha disponível naquela mesma instituição. Então, a gente fala um pouco sobre isso nesse trabalho que foi apresentado no Enancib de 2018, eu acho que foi, mas eu também posso colocar referência aqui.
E a gente observa, né, esse trabalho também foi feito na Espanha, um pesquisador que olhou algumas instituições na Espanha. Então, a gente observa assim, o pesquisador, ele não tem um posicionamento ruim em relação ao autoarquivamento. A gente vê que há um volume significativo que é feito por autoarquivamento por esses autores nessas outras plataformas. Então, por que o repositório institucional não tem essa mesma adesão? Então, há trabalhos que mostram que os pesquisadores alegam a pouca interatividade, né, a ser uma interface pouco amigável, de não oferecer muitos serviços. E aí eu cito novamente aquele grupo que vem fazendo uma proposta de uma nova geração de repositórios institucionais, buscando dar conta de algumas dessas questões que são utilizadas pelos autores, né, pelos pesquisadores, como sendo alguns dos elementos que tornam esse processo de disponibilizar seus conteúdos nesses repositórios um obstáculo, né, um dificultador. Que só para chamar, além do suporte à análise oferecido, foi utilizado algum software de análise do conteúdo, foi feito todo o material, na verdade, em Excel. Eu estou usando o painel da Scopus para mostrar para vocês como uma coisa mais rápida, né, e objetiva, mas a gente não utilizou o painel da Scopus, não, a gente tratou os dados mesmo. A gente baixou o CSV e fez todo o tratamento já no Excel. Só que a Scopus fornece esse painel rápido e eu achei que era importante citar ele, porque vocês não precisam baixar o CSV, se você quiser olhar só um repositório próprio e fazer uma certa análise, você pode usar o próprio painel da Scopus, né? Que ele já tem ali pronto e já te dá uma visão. Então, para uma questão mais de gestão, eu acho que é suficiente o painel da Scopus para esse primeiro olhar, sim. Respondendo também aqui, só uma coisa também que foi falado sobre o handle, né? Não, a gente não utilizou handle nem DOI, mas acontece uma coisa curiosa dentro do sistema. Thiago Ferreira would like to answer this question live. Peraí, não entendi. Não, Fábio, não, é porque você responde ela e você vai responder ela oralmente, e aí eu já coloco que ela fica como respondida dentro do painel de... Entendi, tá bom. Entendi, quando eu não conheço esse recurso. Na realidade, o handle e DOI a gente não utilizou para poder achar os documentos ali, mas acontece uma coisa curiosa, né? Dentro da Scopus, eles fazem um processo também no arquivamento, em que o registro ele vai ganhando várias facetas de como o documento ele é armazenado, né? Então, por exemplo, a gente às vezes encontra situações onde o documento está ali colocado, mas você fala, poxa, mas por que não está? Por que eu pedi para consultar pelo link e apareceu o documento de qualquer forma? Não, apareceu porque ele é uma tese de dissertação. E aí alguma outra citação preenche e vai gerando múltiplos acessos para aquele documento. Mas, de fato, nós não utilizamos os handles como forma de citação. A gente utilizou o conceito da citação à URL diretamente do documento para essa análise, o que pode significar, talvez, algum tipo de mapeamento. Legal. O Miguel Amorim Neto acho que respondeu para a Micheli essa questão, discordando que o administrador de repositório sabe que os pesquisadores não querem ter o trabalho de entrar com os documentos. Bom, enfim, vamos para o exemplo prático da FRJ. De mais de 5 mil professores, apenas 10 se cadastraram para realizar o autodepósito. Miguel, é um problema realmente essa questão do autodepósito, mas é engraçado porque a gente percebeu um pouco nessa questão dos dados do ResearchGate que a métrica de vaidade, talvez, do ResearchGate leva um pouco as pessoas se interessarem muito mais para colocar o conteúdo do lado que coletar dentro do repositório institucional, né? Isso é uma questão realmente delicada. E aí eu acho que o grande problema que eu fico vendo também um pouco como pesquisador nessa história é que a gente tem muito ou nenhum retorno do repositório que a gente utiliza. Eu faço o autoarquivamento no meu repositório institucional, mas eu não tenho retorno nenhum sobre o que teve do uso das pessoas, o quanto as pessoas viram meus documentos, etc. Então parece uma coisa que você meio que é mais uma obrigação para o pesquisador, aparentemente. E isso foi muito debatido no Confoa, da necessidade desse estabelecimento de um maior diálogo, né, entre o repositório institucional e o pesquisador também, sabe? Eu acho que tem os dois lados da história que a gente tem que olhar. Fábio, tem uma pergunta aqui sobre se é possível fazer isso na base Cielo.
Foi Marcelo Luiz que perguntou, o procedimento pode ser feito na Cielo? Quer dizer, a coleta dos dados que nos permite construir, né, o indicador. Eu não sei dizer se a Cielo tem esse recurso que permite a gente fazer a não busca. Tem. Pois é, então... Porque, na verdade, a gente utilizou um recurso que a Scopus oferece de poder olhar dentro da referência a localização, né, que o autor colocou ali do local onde ele obteve aquele documento que ele citou no seu trabalho. Então, se a Cielo não tem esse mecanismo, a gente não tem como recuperar os dados com essa característica para poder fazer o estudo. Não só não tem esse dado, né, que não tem esse acesso das Scopus, como também não tem na Web of Science. Esse é um recurso específico da Scopus, da Cielo, não tem na Cielo, como não tem na Web of Science. Porque a Cielo não tem esse tipo de análise das referências, tanto que quando a gente faz essa coleta da Cielo, a gente não tem esse tipo de análise outra, né, que a gente pode fazer até usando o Voice Viewer e outras ferramentas. A gente só consegue fazer em Web of Science ou consegue fazer em Scopus. E a Web of Science não permite esse tipo de consulta. Ela não tem esses tipos de operadores. Esse operador é um operador exclusivo da Scopus. É um dos motivos porque eu amo a Scopus. Assim, eu adoro a Scopus porque a Scopus, para mim, ela tem um volume de recursos e possibilidades muito maior de operadores que a Web of Science não tem. Ela tem uma desvantagem, que é o fato da Scopus você ter que baixar no máximo de 2.000 em 2.000, né, para você poder pegar esses recursos, e aí isso significa que o fatiamento desses dados ele tem que ser feito artificialmente, enquanto que na Web of Science você consegue fazer esse fatiamento de 500 e 500, ela permite você fazer isso manualmente, sem você ter que ficar fazendo cortes mirabolantes, mas enfim... No vídeo que eu coloquei do YouTube, que fala consultas na Scopus para iniciantes, que foi a live que eu fiz, o áudio está um pouco alto nesse vídeo, peço desculpas porque foi uma live e estava com muita interferência de áudio, mas eu falo um pouco sobre essa questão de fatiamento de dados também. Então, eu botei os links aí também, a Ana botou também o link para acesso à tese. Beleza, vou pedir depois para você, na verdade eu vou até pegar daqui e vou disponibilizar lá na página de onde vai estar o vídeo e a apresentação aí da professora Ana Maria, né, lá na wiki da Lyrasis. Vou colocar esses links todos também para poder deixar disponível ali para os atendentes, né, para as pessoas que estão assistindo aqui ou que venham a assistir. Professor Fábio, professora Ana Maria, eu acho que a gente está já no final aqui do nosso webinar, né? Tem mais 3 minutinhos aí, mas a gente já vai se despedindo. Agradeço muito a vocês aí pela disponibilidade, né? Pela paciência aí em fazer essa apresentação para o grupo brasileiro, né? de usuários de DSpace. Agradeço a todos que vieram aí assistir esse webinar, né? Eu acho que fica aí uma proposição para a gente, de repente, programar um debate, né, sobre como é que a gente pode ajudar os pesquisadores a realizar o seu arquivamento, né, o arquivamento dos seus trabalhos aí nos repositórios institucionais, para criar uma visibilidade maior, para aumentar esse RIF, né, dos repositórios e aumentar a capacidade de citantes, né, a esses trabalhos. Então, agradeço aí Ana Maria, Fábio e a todos que atenderam. Muito obrigado e até a próxima terça. Suelene, não temos certificado, isso é só uma iniciativa aí feita pelo grupo de usuários de DSpace, né, em fazer compartilhamento de conhecimento. Obrigada a todos, obrigado pela oportunidade, Thiago. Obrigada, Fábio. Fiquem bem, né? Fiquem em casa, quem puder. E até a próxima. Gente, agradecendo a todos aí e comentando também que esse vídeo eu vou fazer algum ajuste só mínimo de edição, provavelmente para tirar os os I, a tela não entrou,
né, e colocar lá no canal Mineiro de Dados, que é onde eu tenho, desde o início da quarentena, compartilhado tutoriais e outras oportunidades aí de estar falando online, para que as pessoas tenham mais acesso, né, a esses conteúdos. Acredito que lá pode ajudar bastante para quem teve dificuldade ou dúvida sobre o funcionamento das Scopus. Tem um vídeo introdutório sobre isso. Agradecer a todos e, bom, se cuidem. Obrigado, gente. Tchau, bom dia. Obrigada. Tchau, bom dia.